Filipe II estabeleceu a unidade política e territorial da Península Ibérica, e ele no reinado dele foi o período de apogeu ali da Espanha na Europa, certo? Qual que foi a importância também do reinado de Filipe II ali na Espanha? Ele unificou, né, a Espanha em torno do catolicismo. Nós sabemos que a Espanha já vem numa unidade religiosa desde os reis católicos, e Filipe II ele dá continuidade a isso. E ele agarra isso de tal maneira que ele impede que os seus súditos saiam da Espanha para estudar no exterior, e ele persegue severamente os protestantes, né? Ele usou inclusive o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, no combate aos desvios da religião católica. Isso está lá na página 122 da nossa apostila. Portugal, é importante vocês lembrarem também, ele foi anexado em 1580, né, à Espanha, e foi ali que se estabeleceu a unidade territorial da Península Ibérica e também das colônias na América. Então, quando ele anexa Portugal, ele era neto de Dom Manuel, lembra? Por parte de mãe, a mãe dele era filha de Dom Manuel, rei de Portugal, então ele reivindica o trono português, e ele faz isso em 1580. Até 1640, Portugal ficou unido ali com a Espanha, e não ficou só unido, então, os territórios na Península Ibérica, mas também as colônias na América ficaram unidas, tá? Vocês estão acompanhando, pessoal? Alguém abre o microfone e fala se está acompanhando. Tudo isso está no nosso roteiro. Tá legal? Fala comigo, gente, senão eu tô falando sozinha. Tá? Gente, lá na França agora, vamos lá para a França, tá no nosso roteiro. Luís XIV, ele exerceu um governo pessoal, centralizador. Aquela frase, o Estado sou eu, é atribuída a Luís XIV. Né? Então, o Estado sou eu. Isso resume o tipo de reinado que foi o dele, né? Ele foi considerado um dos maiores representantes do absolutismo. Vocês já devem estar fazendo o trabalho que a Prof pediu para a semana que vem sobre isso. Então, ele adotou o sol como símbolo pessoal dele. Ele subordinou, né, gente, a igreja ao Estado. Então, ele teve um poder centralizador, tudo centralizado nas mãos dele. Ele fez algo ali que deixou os protestantes muito desgostosos, porque ele revogou o Edito de Nantes. O Edito de Nantes, né, que Henrique IV, Henrique de Bourbon, tinha dado aos protestantes a liberdade de culto, né, que eles tinham, a igualdade que eles tinham perante a lei, o acesso que eles poderiam ter a cargos. Henrique IV, o Henrique de Bourbon, quando deixou de ser protestante, ele garantiu ainda assim esses direitos aos protestantes. E Luís XIV vem e acaba, revoga com esses direitos, tá? O reinado do Luís XV, o que a gente mais destaca é que durante o reinado de Luís XV, a França entrou na Guerra dos 7 Anos, né? E também na Guerra de Sucessão Austríaca, que só provocou o aprofundamento da crise ali na França, não serviu de mais nada. Não precisa o quê? Pedro? Vocês estão acompanhando, pessoal? Alguém pode falar comigo? Tudo bem? Tá. Sim. Isso. Tá? Eu quero lembrar para vocês agora ali da Guerra dos 30 Anos, a Guerra da Boêmia, pessoal. Ali na Boêmia, a Boêmia tinha virado, né? Virado não, tinha se tornado, né? Se convertido ao luteranismo, ao protestantismo, né? Ao luteranismo. E em Filipe II, ele se torna também rei ali na Boêmia. E quando ele passa a governar a Boêmia, ele, como católico que era, fala assim: não, vamos acabar com tudo isso. Eu vou demolir todos esses templos protestantes, eu não quero protestantes aqui.
E lá na Boêmia já tinha um grupo chamado de Defensores da Fé, que não gostou disso, convocou uma assembleia para falar com o rei Filipe II, ele não gostou dessa atitude deles quererem conversar, e ali no Palácio de Praga, eles tiveram uma violenta discussão, o rei, seus assessores e os defensores da fé. E os defensores da fé ficaram tão nervosos que naquela discussão pegaram 2 representantes do rei e jogaram pela janela. E esse ato de jogar a pessoa pela janela com intenção de matar, como a Pro já colocou no vídeo, se chama defenestração. Assim, eles não morreram porque eles caíram num montão de lixo e capim, mas ali começou o início da revolta da Boêmia, que mais para frente se tornou uma guerra alemã, né? E foi a guerra, logo mais para frente se tornou uma guerra em toda a Europa, que durou 30 anos, a guerra, né, dos 30 anos. E os grandes beneficiários da Guerra dos 30 anos, pessoal, está ali na página 126. No ponto, Tratados de Westfália e Paz dos Pirineus. Os grandes beneficiários da Guerra dos 30 anos foram a França, a Suécia, a Suíça e os Países Baixos, que conseguiram, né, a sua independência em relação à Espanha, com a ajuda da Inglaterra. Aí a gente chega lá na Inglaterra moderna, pessoal, e o Henrique VIII foi aquele rei que rompeu com o Papa por questões pessoais, né? Questões de casamento, questões amorosas. Ele rompe com o Papa e cria uma nova religião, o anglicanismo, né? Sobre ele a gente pode falar que ele era um artista, né? Porque ele falava vários idiomas, ele era músico, amava as artes, tá? O sucessor dele foi o seu filho no terceiro casamento que ele teve, porque ele teve 2 filhas mulheres, casou de novo e teve Eduardo VI, que foi o seu filho e seu sucessor, seu primeiro sucessor. Mas Eduardo VI adoeceu e morreu muito jovem, com só 15 anos. E aí começa uma briga, uma discussão pela sucessão de Eduardo VI e a sua irmã, Maria, no primeiro casamento de Henrique VIII, ela sucede Eduardo VI. E ela se casa com quem, pessoal? Com o Felipe II, lá da Espanha. E ela se casa com ele, ela é católica, foi criada por sua mãe católica, Catarina de Aragão. Ela se casa com ele e eles voltam com o catolicismo ali na Inglaterra. E eles dois passam a perseguir os protestantes ao ponto dela ser conhecida como Maria Sanguinária, né? Esse era o apelido dela. Tamanha perseguição que ela fez aos anglicanos e aos calvinistas, né? Ela ganhou esse apelido de Maria Sanguinária. Ela morre e ela fala: olha, minha irmã, você pode ser minha sucessora se você continuar com o catolicismo. Quem assume é Elizabeth, como Elizabeth I, mas Elizabeth I não continua com o catolicismo por questões políticas, não tanto religiosas, mas por interesses políticos. Ela volta com o anglicanismo ali para a Inglaterra. Ela foi criada por humanistas desde os 3 anos de idade, porque a mãe dela foi decapitada, condenada por adultério, foi decapitada. Ela falava e escrevia vários idiomas, Elizabeth I. E ela foi a responsável pelo fortalecimento do Estado da Inglaterra. Quando ela foi ela quem foi no reinado dela que a invencível armada da Espanha foi derrotada pela Inglaterra. Lembra do exército? Gente, ó, invencível armada, hein? Se liga nessa dica aí. E foi no governo, né, no reinado de Elizabeth I, que a invencível armada foi derrotada, a invencível armada da Espanha. Foi no reinado dela também que se organizou as companhias privilegiadas de comércio para expedições ultramarinas, e a mais famosa foi a Companhia das Índias Orientais, que lançou as bases do domínio britânico lá na Ásia, especialmente na Índia. O reinado de Jaime I, pessoal, foi destacado porque ele perseguiu os católicos e os puritanos. Quem eram os puritanos? Os calvinistas, certo? Os que seguiam a doutrina de Calvino. Carlos I, nós podemos destacar que ele foi aquele rei que desfazia o parlamento, né? E que todos que se opunham a ele, ele perseguia, a tal ponto de que ele fez algo que ele não poderia fazer.
Ele mandou prender todos os líderes do parlamento que discordaram dele. E aí começou a guerra civil ali na Inglaterra também. Nessa guerra civil surge um novo regime, né? Cai a monarquia e surge um novo regime na Inglaterra, o protetorado. E o protetorado foi muito mais centralizador, muito mais severo do que a própria monarquia. Descontentes com o protetorado, restaura-se a monarquia, né? A dinastia de Stuart, e aí o filho de Carlos I vem, ele é o rei, certo? Depois vem Jaime II, que era católico e quis reintroduzir o catolicismo também na Inglaterra, mas as filhas eram protestantes, e um dos seus genros vem e vem com o seu exército, né? E começa a Revolução Gloriosa, onde o exército de Guilherme de Orange ganha, né? E ele se torna Guilherme III junto com a sua esposa Maria II. Eles rompem com o absolutismo, juram obediência à Declaração de Direitos, né? E aí começa a monarquia constitucional, lá na Inglaterra, onde o rei reina, mas não governa, dando então, colocando fim ao absolutismo e proclamando a soberania do parlamento. Então, aqui, bem correndo, em menos de 10 minutos, a Pro respondeu o seu roteiro, tá bom? Destacando o seu roteiro. Pessoal, estudem a apostila toda. Vai, para não ficar muito complicado, vai nas perguntas que tem nos exercícios da apostila, responda os adicionais, lá você tem questões da prova, tá? Responda os adicionais e estuda o roteiro. Eu não quero menos que 6 nessa prova, tá bom? Tudo bem, pessoal? Mais do que 6? Eu quero